só para a nossa igreja. Ontem foi um dia especial para a igreja de Cristo. Que dia foi ontem? Talvez você não tenha atentado, mas ontem fez 50 dias depois da Páscoa. E o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? Alguém sabe? Pentecostes. Nós comemoramos a Páscoa, né? E damos aí presente, chocolate, que não tem muito a ver com a Páscoa, porque a Páscoa é Cristo, é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, nos dando a oportunidade de estarmos na presença de Deus pelo seu sangue. Mas nós não celebramos Pentecostes. E eu, essa semana retrasada, pensando nisso, eu parei e pensei, por que a gente não celebra Pentecostes? Eu não estou dizendo que nós temos que celebrar, né, o pentecostalismo, não é isso. Por que nós não celebramos o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Pentecostes é isso. O dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, hoje, pela manhã, eu quero dedicar esses minutos que tenho para a gente meditar na palavra de Deus e louvar ao Senhor, porque hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e o Espírito Santo que nos deu poder para realizar a obra de Deus. Estou começando uma série de mensagens sobre o crescimento da igreja, o poder do crescimento da igreja, e não poderia começar sem falar do Espírito Santo. Portanto, peço a você que abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quero agradecer a homenagem pessoal. Muito obrigado. Os irmãos que prepararam a homenagem. Obrigado por ouvir a voz do pastor Heber, meu pastor também. Ouvir a voz de 3 amigos pessoais. Nós temos uma aliança de oração. Eu, pastor Vinícius, pastor Fred e pastor Max, temos uma aliança de orar um pelos outros. Muito obrigado. Vocês foram assertivos. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Lucas capítulo 24, versículo 49. E depois você vai pular a sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 e Atos 2, 1 a 4. Como estão próximos aí, não vamos ter dificuldade em encontrar os textos, né? Lucas capítulo 24, versículo 49, são palavras de Jesus. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lá. Pula aí o Evangelho de João e vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Um versículo que você conhece de cor e salteado. São palavras ainda de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do
céu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse dia especial, dia do pastor. Obrigado por Jesus, o nosso sumo pastor, pastor das nossas almas, nosso bom pastor. Obrigado por cada pastor que de uma maneira honesta, sincera, honrosa, zelosa, em temor, servem ao Senhor e à igreja do Senhor. Obrigado também por essa palavra que nos leva, que nos conduz a lembrarmos de um dia tão especial como foi o dia de ontem e de hoje. Dia em que teu Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que essa palavra possa incendiar o nosso coração nesta manhã, a fim de que possamos sair daqui diferentes da forma que chegamos. Por isso pedimos tua bênção nesta hora e a aplicação da tua palavra para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, estamos começando uma série de mensagens sobre o poder do crescimento da igreja, de hoje até o final de junho, talvez o começo de julho. Estarei meditando com você sobre esse tema, o poder do crescimento da igreja. Então é importante que você esteja aqui para você ouvir a palavra. Sei que ontem os irmãos saíram daqui cansados, você está cansado, eu também estou. Chegamos, eu e o pastor Lincoln, quase que 2 horas da manhã a casa. Mas nós precisamos agora meditar na palavra. Eu peço um pouco da sua atenção. E peço, por favor, que você nos próximos domingos esteja aqui para você ouvir essa palavra. Ela tem tudo a ver com aquilo que estamos vivendo nesse mês, que é mês de missões, mas também, e sobretudo, tem a ver com o nosso momento, com o nosso tempo, em que estamos sendo desafiados a sermos forjados para completar, ou melhor, para cumprir a missão do Senhor Jesus, que é fazer discípulos segundo o caráter dele. Então, vou pedir a sua atenção, por favor. Vou tentar não delongar, para que você possa daqui a pouco ir para sua casa, comer o seu franguinho, tomar a sua Coca-Cola, né? Você que é do frango e da Coca-Cola religiosamente, né? Porque crente também é religioso, irmão. Crente, pastor Hebe é muito religioso. Ele vai ouvir, ele vai ficar zangado comigo. Irmão, pastor Hebe é muito religioso. Viajando com o pastor Hebe para Minas, ele para no mesmo lugar, ele come as mesmas coisas, ele faz o mesmo comentário, é tudo mesmo, é muito religioso. Tudo, daqui para Minas Gerais, fui lá várias vezes com ele, para nos mesmos lugares, come o mesmo queijo, o mesmo suco, né, o mesmo almoço, né, porque ele também é religioso. Então eu sei que você é religioso, gosta do franguinho de domingo, não abre mão do franguinho de domingo, a Coca-Cola de domingo, que bom, né? Essa religião é boa. Mas você já vai comer o seu franguinho, tomar a sua Coca-Cola, mas eu peço a sua atenção para que você possa meditar comigo na palavra de Deus. Amém. Meus amados irmãos, antes de falar sobre os textos que nós acabamos de ler, eles têm a ver com o Espírito Santo, e não há como falar do poder do crescimento da igreja sem falar daquele que impulsiona a igreja a crescer, que é o Espírito Santo. Não tem como falar de crescimento de igreja sem falar do Espírito Santo que veio em Pentecostes para encher a igreja, alavancar a igreja, potencializar a igreja, para que a igreja pudesse ganhar o mundo. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, você sabe bem, porque você é um crente de vida devocional e frequenta a escola bíblica, você sabe bem que o livro de Atos é um livro histórico. E dentro do livro de Atos, nós vamos ver muito a igreja crescendo. E o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta 4 níveis de crescimento da igreja. Eu vou falar agora e depois vou repetir, então você não precisa se preocupar, porque você vai ouvir outras vezes. Mas eu quero que você preste atenção, porque o livro de Atos nos apresenta 4 níveis de crescimento da igreja. O primeiro nível de crescimento da igreja é o crescimento espiritual. Diga comigo, crescimento espiritual. O que diz respeito ao crescimento espiritual? O crescimento espiritual fala do nosso crescimento pessoal e do crescimento da igreja
no que diz respeito à devoção, no que diz respeito à intimidade com o Senhor e no que diz respeito ao comprometimento na obra dele. Diz respeito à nossa vida de santidade, o nosso caráter, refletindo o caráter de Cristo. Poderíamos falar mais, mas vamos ficar aqui. Então, o Espírito Santo nos encheu e flui em nós para que a nossa vida espiritual cresça. Porque é propósito de Deus que você cresça espiritualmente. Você não pode permanecer um menino, uma menina espiritual. Você precisa crescer. O segundo crescimento da igreja, registrado no livro de Atos, é o crescimento estrutural. Crescimento estrutural não diz respeito à estrutura. Claro que o crescimento estrutural, no que diz respeito à estrutura física, faz parte, está dentro do contexto de crescimento da igreja. Mas ele não é apresentado pelo livro de Atos. Atos dos Apóstolos não tem a preocupação de apontar, mostrar crescimento estrutural físico. Então, pastor, o que é crescimento estrutural na igreja? Liderança. Crescimento estrutural fala de liderança. Líderes. Você olha para o livro de Atos, você vai ver grandes líderes. Pedro, João, Tiago, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé e outros. Uma igreja firme, forte, é uma igreja que tem liderança comprometida com Deus. Liderança proativa, liderança envolvida, liderança que assume os riscos por causa de Cristo, liderança firme, liderança submissa, liderança cheia do Espírito Santo. Amém? Então esse é o segundo nível de crescimento da igreja, o crescimento estrutural. Crescimento estrutural diz respeito a o quê? O quê, gente? O prédio, é isso? Não, o quê? Fala, irmão. Crescimento estrutural diz respeito a liderança. A liderança é a estrutura da igreja. Mas a igreja também tem outro nível de crescimento. É o crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? Crescimento orgânico diz respeito ao desenvolvimento dos dons, das habilidades, dos ministérios, com o fim de aperfeiçoar o corpo, deixar o corpo bem ajustado, ligado por juntas e medulas, como diz Paulo aos Efésios, para que o corpo de Cristo seja edificado. Porque a igreja é um organismo vivo. E se ela é um organismo vivo, e é um organismo vivo, ela precisa crescer como esse organismo vivo. Cada um de nós somos uma célula de um corpo vivo, ativado pelo Espírito Santo. Amém? Então esse é o crescimento orgânico. Mas o livro de Atos também nos apresenta o último crescimento, o crescimento numérico. E crescimento numérico diz respeito ao número de pessoas, número de discípulos. É só você olhar o capítulo 2, o capítulo 5, o capítulo 9 de Atos. Você vai ver acréscimo de pessoas, acréscimo de discípulos. Só no capítulo 2 de Atos foram 3.000 pessoas acrescentadas ao número de discípulos. Agora preste atenção numa coisa. O crescimento numérico é consequência dos outros 3 crescimentos. Pode ter certeza do que eu vou te falar. Se uma igreja é uma igreja onde os crentes crescem espiritualmente, uma igreja onde a liderança cresce, a liderança é estrutura para a igreja, uma igreja onde os dons são ativados, usados, os ministérios são ativados, são usados para edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos, essa igreja vai conhecer no poder do Espírito Santo o crescimento numérico. Porque Deus, irmão, Deus é perfeito. Como assim Deus é perfeito? Como é que Deus vai dar pessoas para a igreja se essa igreja não tem pessoas santas, se não tem uma liderança firme, comprometida, se não tem
dons sendo usados. Deus é perfeito. Então, quando a igreja ela cresce nos 3 primeiros níveis, Deus acrescenta o 4º nível. E eu não estou aqui, irmão, para perder tempo. Eu quero viver esses 4 níveis de crescimento da igreja com você. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado na igreja para que possamos crescer como igreja. Amém? Posso ouvir um amém, amados? Amém, glória a Deus. Você leu comigo aí alguns versículos que relatam palavras de Jesus e, como consequência, a chegada do Espírito Santo. Eu quero, então, nessa manhã, falar sobre o tema Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo por alguns minutos com você. E aí depois nós vamos para a nossa casa depois de orarmos. Nós estamos vivendo um tempo de missões e na semana passada, creio eu, ou 2 semanas atrás, estávamos falando sobre alguns lugares onde esses lugares viveram o avivamento e hoje não vivem mais. Estávamos até comentando no carro vindo para cá, eu, Té e as meninas, falando sobre a Europa. Algumas pessoas acreditam que a Europa não vai ser mais um continente avivado. Outros acreditam que sim. Eu não sei te dizer se vai ou não. O que eu posso dizer para você é que nós não podemos deixar a onda passar. Desculpa usar essa figura de linguagem. Eu vou ser mais claro. Nós não podemos deixar de entrar debaixo da graça de Deus, do derramamento do Espírito Santo que foi dado à igreja. Porque o mesmo Espírito que foi derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito que atua na igreja hoje. O mesmo Espírito que veio sobre 120 pessoas em um cenáculo é o mesmo Espírito que quer atuar na minha vida, na sua vida, que quer fluir em mim e em você nesse tempo. Então eu não quero perder o tempo do Espírito Santo que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos anos eu tenho na terra. Eu não sei quantos anos nós teremos aqui. Mas os anos que eu terei aqui, eu não quero sair debaixo da nuvem. Eu não quero deixar de ser inundado pelo Espírito Santo. Eu não quero deixar de ser um fluido Espírito. Porque no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus não pensou apenas em 120 pessoas. Não, Ele pensou em mim e você. Pentecostes não foi apenas para 120 pessoas. Pentecostes foi apenas o início, um start, a palavra moderna. Um início para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar do derramamento que aconteceu em Pentecostes. Então eu quero nessa manhã observar com você sobre esse momento histórico. O que aconteceu antes, durante a descida do Espírito Santo em Pentecostes. O que representa para nós hoje na vida da igreja contemporânea, que foi na igreja primitiva. O que representou Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Por que ele aconteceu? Eu quero observar com você o que está escrito no texto que lemos nesta manhã. Primeiro, Pentecostes aconteceu, o derramamento do Espírito Santo aconteceu, porque foi o cumprimento de uma promessa de Deus o Pai. Você pode dizer isso comigo? Diga, Pentecostes, o derramamento do Espírito foi promessa do Pai. Quem diz isso, irmão? Jesus. O texto de Lucas que você leu comigo, Jesus está dizendo que o derramamento do Espírito é promessa do Pai. Eis que vos envio sobre vós a promessa do Pai. Quem diz isso é Jesus. Quem diz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos batizou com o Espírito Santo. Se você é salvo, eu creio que todos aqui nesta manhã são salvos. Se você é salvo, você foi batizado por Jesus no Espírito Santo. Isso é promessa do Pai. Joel 2 vai dizer isso, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Deus prometeu o Espírito à igreja. Eu olho para Moisés, lá atrás, bem lá atrás, bem antes de Joel. Eu olho para Moisés e vejo Moisés abrir a boca e profetizar sobre o Espírito Santo. Houve um momento em Israel em que Moisés estava muito cansado. E aí Moisés foi orientado por Jetro, seu sogro, a dividir tarefas. E ele então escolhe 70 pessoas. E naquele tempo, evidentemente, a dispensação do Espírito era entrar e sair. É sob medida, era sob medida. Então o Espírito Santo foi derramado sobre 70 pessoas. Mas 68 não permaneceram cheios do Espírito. Apenas 2 homens, Eldade e Medade. Eldade e Medade. Eldade e Medade continuaram profetizando no meio do arraial. E aí chega alguém e fala assim: Moisés, manda Eldade e Medade parar de falar, eles estão profetizando. Como se dissesse: manda eles pararem, manda eles calarem. Está nos atrapalhando. O nosso culto tem que ser em silêncio. Ninguém pode dizer glória a Deus, aleluia, tem que ser em silêncio, manda eles calarem. E Moisés vai dizer, sabe o quê? Não, deixa eles profetizarem no Espírito. No Espírito acresce meu, mas era no Espírito. Deixa eles profetizarem. A palavra de Moisés: quem dera que todos fossem profetas. Quem dera que todos fossem cheios do Espírito. Essa palavra está lá em Moisés no deserto. Números capítulo 11, se eu não estou enganado. Quando Moisés abre essa boca e diz isso, Deus já estava do céu planejando exatamente isso. Porque os planos de Deus, as promessas de Deus, elas não são no nosso tempo, elas são eternas. Posso ouvir um amém por isso? Todas as promessas de Deus são eternas. Então, em eternidade, Deus concordou com Moisés. E pela boca do profeta Joel, Deus profetizou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e não será mais sobre medida. Será permanente, será fluir. Meu irmão, essa promessa é para mim e para você. Agora uma pergunta: mas por que não desfrutamos dessa promessa? Por que será que a igreja moderna não desfruta dessa promessa? Eu tenho algumas razões. Eu tenho muitas, mas eu vou falar para você algumas. Por que muita gente que está na igreja, que recebeu o selo do Espírito, mas não vive na plenitude do Espírito? Porque são duas coisas diferentes. O selo diz respeito à salvação. Efésios 1:13. Depois de ouvir o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas por que tem pessoas na igreja que mesmo recebendo o selo do Espírito da salvação, não vivem na plenitude? O que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. O que Jesus fala em João capítulo 7: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pastor, por que selo é diferente de fluir ou de plenitude? Porque o selo você recebeu para receber a marca, desculpa a redundância, a marca da salvação em você. O fluir é de dentro para fora. O fluir é para você alcançar o propósito da sua vida, para você tocar em pessoas. O fluir é para que a plenitude de Deus apareça em você. O fluir é para que o fruto do Espírito seja desenvolvido na sua vida.
O fluir é para você viver na presença de Deus, querendo mais a sua presença. Então são duas coisas distintas, mesmo estando ligado a uma mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Amém? Então a pergunta é, irmão, por que não desfrutamos dessa promessa? Eu vou te colocar algumas razões, te dar algumas razões. Primeira, é que nos distanciamos da intimidade com Ele. Muitas vezes o negligenciamos. Estou falando dele, o Espírito Santo, que é uma pessoa. Nos distanciamos da intimidade com Ele. E muitas das vezes o negligenciamos. Vou citar aqui a frase de Franchan, que eu já citei aqui, e é onde eu prego e falo do Espírito Santo, eu cito essa frase. Se eu fosse o diabo e desejasse paralisar o avanço da obra de Deus na igreja, eu levava os crentes a negligenciar o Espírito Santo. Posso falar de novo a frase de Franchan? O livro O Deus Desconhecido. Compre esse livro. Excelente. O Deus Desconhecido, Franchan. Se eu fosse o diabo e desejasse paralisar, atrapalhar o avanço do reino de Deus e da igreja, eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo. Segunda razão, porque não desfrutamos da sua promessa, porque não o buscamos na sua plenitude. Buscamos na medida em que nós queremos. Terceiro, nos enchemos, preste atenção nisso aqui, meu irmão. Por que não desfrutamos da promessa do derramar e do fluir do Espírito Santo? Melhor dizendo, do fluir, porque ele já foi derramado. Por quê? Porque nos enchemos de muita cultura inútil, de conteúdo cheio de lixo, muitas vezes imorais e carnais. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai nos enchendo de cultura inútil, de lixo espiritual inútil? É só uma pergunta. Quarto, muitas vezes, muitos de nós não queremos assumir a responsabilidade de honrá-lo com uma vida santa. Por que não desfrutamos dessa promessa? Porque muitas vezes, muitos de nós não queremos assumir a responsabilidade de honrá-lo com uma vida santa. Só essas, dentre outras que eu poderia falar para você, razões pelas quais nós não desfrutamos da promessa do Espírito Santo. Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Deus hoje não quer dar o espírito sob medida. Sobre medida, Antigo Testamento. A todos Deus quer dar o fluir do Espírito, a plenitude do Espírito. Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós, meu irmão. A grande verdade na vida de um crente que não quer tomar posse da promessa do enchimento do Espírito, do fluir do Espírito, é porque está disposto a viver sem Ele. Mas eu creio que nesta manhã, você e eu que estamos aqui, que somos discípulos de Jesus, estamos desejosos, estamos querendo, estamos ansiando, estamos buscando a plenitude do seu Espírito, o fluir do seu Espírito, do Espírito Santo, da promessa que o Pai nos prometeu. Hoje é o tempo de você tomar posse dessa promessa. Hoje é o tempo, não deixa passar isso na sua vida, meu irmão. Desfrute da plenitude do Espírito Santo na sua vida, no nome de Jesus, porque é a promessa do Pai, e quem disse isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, é resultado de uma espera em obediência, em perseverança.
Diga comigo, meu irmão, por favor, diga: o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo é resultado de uma espera em obediência e em perseverança. Olha o que o texto de Lucas que nós lemos diz: permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus dá essa palavra a 500 pessoas. 500 pessoas ouviram Jesus falar isso. Mas apenas 120 discípulos permaneceram em obediência e em perseverança. Olha que coisa interessante, que é o reflexo da igreja, principalmente em nossos dias. Uma multidão ouve a palavra, uma multidão ouve o evangelho, uma multidão ouve direcionamento de Deus, uma multidão ouve direcionamento do Espírito, uma multidão ouve direcionamento de Jesus para fazer a obra dele, uma multidão ouve as diretrizes do céu. Mas nem todos permanecem em obediência e perseverança. Pastor, e quem permanece em obediência e perseverança? Discípulo. Discípulo permanece em obediência e perseverança. O texto diz que Jesus está orientando os seus discípulos. Não sai de Jerusalém, não. Irmão, Jerusalém para os discípulos depois da cruz era um lugar de vergonha. Mas depois da ressurreição, foi lugar de honra. E depois de Pentecostes, o ponto de partida da missão. Meu irmão, isso é lindo demais. Meu Jesus, preste atenção, eu vou repetir isso para você. Jerusalém, depois da cruz, foi lugar de vergonha. Por quê? Porque os discípulos estavam envergonhados, porque Jesus tinha morrido em Jerusalém. Se eles pudessem, vou usar aqui um exagero, uma hipérbole, se eles pudessem, eles pegavam uma carruagem e saíam de Jerusalém correndo, por vergonha. Mas o mesmo lugar de vergonha se tornou lugar de glória, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. E esse mesmo lugar de glória, por isso que Jesus diz: permaneça em Jerusalém, porque aqui vocês serão revestidos de poder. Em Jerusalém eles foram revestidos de poder para ganhar o mundo. Foi o ponto de partida da missão da igreja. Talvez no lugar da sua vergonha, da sua dor, do seu descontentamento, é esse mesmo lugar que Deus quer te encher do Espírito, quer te encher da glória de Jesus. Para quê? Para ser o seu ponto de partida, para você começar a fazer a obra de Deus, e para você ser instrumento na mão dele. Mas para isso, meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Dave Wong-Shun, pastor falecido há pouco tempo, da maior igreja do mundo, pastor da Coreia, com mais de 700 mil membros, gastava, 30% do seu tempo administrando a igreja. Administrando a igreja. 70% ele usava do seu tempo para orar, meditar na palavra, pastorear a igreja e preparar a mensagem. Sua igreja, nenhum crente ora por menos de 1 hora. Eu conheço alguns colegas que foram à Coreia. Uma vez o pastor Écio me disse que eles acordaram 3 horas da manhã para ir no lugar onde eles oram. Um lugar onde tem espécies de microcavernas,
onde só cabe uma ou duas pessoas no máximo. Ele disse que a fila para entrar nesses lugares é grande e que os crentes são realmente disciplinados. Eles têm no máximo 20 minutos para orar só naquele lugar. Não era oração de 20 minutos. Eles entram nesse lugar, por 20 minutos, falam com Deus. O pastor Aécio disse que quando ele entrou nesse lugar, ele não conseguia abrir a boca para orar. Ele só chorava. Irmão, o pastor Aécio chorar, quem conhece o pastor Aécio? Tamanho o poder daquele lugar, naquele lugar. Não o poder do lugar, o poder no lugar. Por causa da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque uma igreja sabe o que significa permanecer no lugar onde o Espírito Santo quer encher a igreja. Está na hora da igreja ser perseverante. Está na hora da igreja ser obediente, para que o Espírito Santo venha nos encher da sua plenitude. Posso ouvir um amém? Terceiro, Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo é resultado da expectativa de uma vida cheia de poder. Diga comigo, Pentecostes é o resultado da expectativa de uma vida cheia de poder. Voltando ao texto de Lucas 24, até que do alto sejais revestido de poder. Olhando para Jesus, em Atos 1, porque você só enxerga Jesus em Atos 1. Depois de Atos 1, você não vai ver mais Jesus, a pessoa de Jesus. A partir de Atos 2, é a pessoa do Espírito Santo. Eu sei que você sabe isso. Você frequenta a escola bíblica dominical, ou a antiga escola bíblica dominical, você lê a palavra, você sabe disso. Que a partir de Atos 2, você vai ver a pessoa do Espírito Santo em ação. A terceira pessoa da Trindade. Até Atos capítulo 1, é Jesus presente. É o nosso Senhor Jesus presente. Ele está indo aos céus. E os discípulos estão olhando para Ele. E os discípulos estão ainda perguntando a Jesus, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus está olhando para os discípulos, não, vocês não estão entendendo. Não compete a vocês esse tempo fazer essa pergunta. Porque não será nesse tempo que o reino de Israel será restaurado. Não será nesse tempo que eu vou assentar no trono de Davi. Não é esse tempo. O tempo agora é para vocês permanecerem em Jerusalém, em oração, buscando. Por quê? Porque daqui a pouco vocês serão revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A geografia da missão. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 24 e em Atos 1 é: o que vocês vão precisar para serem minhas testemunhas é de poder. Sabe o que eu acho interessante essa palavra testemunhas? Jesus poderia dizer muito bem assim: vocês serão meus evangelistas. Vocês serão meus discipuladores. Mas ele não fala nem evangelista e nem discipuladores. Ele fala, serão minhas testemunhas. Por que testemunha? Testemunha é a mesma coisa que mártir. Aquele que dá a própria vida por uma causa, por uma missão. Antes de chegar a pregação, chega a testemunha. Antes de chegar ao evangelho, chega quem prega o evangelho. Antes de chegar aquele que anuncia a salvação, chega aquele que desfruta da salvação. A testemunha. E não é qualquer testemunha.
E não é uma testemunha vazia. Não é um crente vazio. É um crente cheio de poder do Espírito. Meus irmãos, meus amados irmãos, não há nada mais perigoso para um cristão do que viver uma vida satisfeita consigo mesmo. A estagnação e o conformismo são perigos ameaçadores à vida cristã saudável. Muitas pessoas se contentam com migalhas, quando os celeiros de Deus estão abarrotados, cheios. Os mananciais de Deus estão inesgotáveis para encher a igreja da abundância do Espírito e do poder do Espírito. O Senhor quer derramar poder, quer encher você de poder, porque através desse poder, você será instrumento na mão dEle, você será uma testemunha viva, e o Evangelho crescerá através da sua vida. Pentecoste é poder na vida de discípulo. E discípulo cheio do Espírito prega o Evangelho com poder. E as pessoas não resistem ao Evangelho pregado por uma pessoa santa e cheia do poder do Espírito. Busque na sua vida o poder do Espírito Santo para que Deus possa usar a sua vida. Posso ouvir um amém? Quarto. E por último, e aqui termino. O Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo é resultado de orações fervorosas. Ai, meu irmão, você precisa falar isso alto. Diga comigo, o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo é resultado de orações fervorosas. Está escrito isso, pastor? Claro que está. Claro que está. Quando Jesus é assunto aos céus, quando ele é tomado pela nuvem, imediatamente a obediência e a perseverança ganham pernas fortes e corrida para o cenáculo. Para quê? Vai ter uma ceia lá. Não, não tem uma ceia. Ah, então vai ter um culto cheio de luzes. Não vai ser culto cheio de luzes. Nada contra. Vai vir um cantor famoso? Não vai vir um cantor famoso. Vai vir um pregador famoso? Não vai vir um pregador famoso. Nada contra. Por que esses homens vão para o cenáculo? Vão correndo para o cenáculo. Porque os seus corações estavam compelidos em estar em um lugar aguardando que a promessa acontecesse. E por isso, o que eles vão fazer no cenáculo por 10 dias? Orar fervorosamente para que a promessa pudesse acontecer naqueles dias. Todos estes perseveraram unânime em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Não houve distanciamento no meio do caminho. Todos foram unânimes para o cenáculo. E durante 10 dias, 40 até Jesus ir para o céu, e 10 depois que Jesus foi para o céu, 50 dias. Durante 10 dias, o que se ouviu naquele cenáculo foi: Senhor, envia a promessa. Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, derrama o teu Espírito.
Durante 10 dias, homens e mulheres, de maneira fervorosa, esperaram o derramar do Espírito. Hoje, temos muito ânimo para buscar a Deus em oração quando desejamos alguma coisa pessoal. E não há nada de errado nisso. Hoje, as nossas reuniões de oração são vazias. Não estou falando da nossa igreja, por favor. Hoje, o motivo das nossas orações são os nossos desejos pessoais. Quando na verdade, a igreja deveria ser como esses irmãos primitivos, que logo após ter recebido uma palavra de orientação do mestre, correu para o cenáculo, ansiando orar para que o Espírito Santo fosse derramado. Onde está a igreja de Jesus, que não anseia mais pela presença do Espírito Santo e que não busca em oração? Eles estavam juntos. E juntos buscaram pelo derramar. Está na hora da igreja orar de verdade. E acreditar que por meio da oração, o Espírito Santo move na igreja. E através da igreja. Sejamos como Abraão, que orou fervorosamente para livrar Ló do juízo de Sodoma e Gomorra. Sejamos como Elias, que orou fervorosamente para cair fogo do céu, que tinha como primeiro propósito não derrotar os profetas de Baal, que tinha como primeiro propósito mostrar que só existia um Deus em Israel. Depois, derrotar os profetas de Baal. Sejamos como Ana, que agarrava os pilares do templo pedindo um filho. Sejamos como Paulo e Silas na prisão, que em meio às grilhões e à escuridão, às trevas de um cárcere, não cessavam de adorar e de orar ao Senhor, acreditando que um terremoto viria para que o evangelho pudesse ser pregado, não para eles serem libertos. Eu concluo essa palavra olhando para Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu. Quem veio do céu? O Espírito Santo. Como de um vento impetuoso. Ou seja, ele veio cheio de poder. E encheu toda a casa. Ou seja, o lugar onde eles estavam percebeu que ele tinha chegado. Todos que estavam assentados. Então, mesmo aqueles que estavam assentados, todos perceberam que ele tinha acabado de chegar. Aleluia. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, quando o Espírito Santo chegou, houve manifestação nos que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito. Ou seja, o dia chegou, a hora chegou, a igreja nasceu. Por isso estamos aqui hoje. Porque um dia, como o de ontem, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Qual igreja? Aí eu volto para Atos 2, para a gente terminar.
Só a de Jerusalém, sim ou não? Só da Samaria, sim ou não? Só da Judeia, sim ou não? Dos confins da terra somente, sim ou não? Para a Igreja Batista Segunda de Jardim Carioca poder desfrutar do Espírito Santo que foi derramado nesse dia. Que o Senhor possa te conduzir a querer a plenitude dEle. Que você possa desejar a plenitude dEle. Que você seja resiliente para suportar as diversidades que vão tentar atrapalhar você de ser cheio dEle. Meu desejo é pastorear uma igreja, juntamente com o pastor Leonardo, com a pastora Lívia, com o pastor Evaldo, pastora Priscila, com os pastores. Meu desejo é pastorear uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude do Espírito, que flua no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos colocar em pé. Hoje é dia do pastor, mas eu não poderia deixar de ministrar essa palavra para o seu, para o meu coração. Eu espero que no ano que vem a gente possa fazer uma festa. Quantos querem fazer uma festa no que vem? Em gratidão ao Espírito Santo que veio sobre nós. Quantos querem? Então dá um forte aplauso aí, irmão. Vamos fazer festa, faça festa, celebre. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Ano que vem vamos fazer uma festa bonita. Amém? Uma festa pentecostal, amém? Está errado? Está errado, irmão? Não está errado, né? Não está nada, né? Não estão falando da doutrina pentecostal. Estou falando da festa pentecostal. Ou seja, o dia em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, ano que vem a gente faz uma festa bonita. Nós nunca mais vamos esquecer que 50 dias da Páscoa veio o Espírito Santo para encher a igreja. Amém? Vamos colocar no calendário da igreja. Festa de louvor a Deus pelo Espírito Santo na igreja. Amém? Glória a Deus. E não vai ter feriado para você ir para a praia, não. Glória a Deus. Vamos celebrar, vamos adorar, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Navegarei. Eita glória.